Fala galera, bem-vindos a mais um Occultcast. Eu sou o Gigim, do portal imperiumfortuna.com e atosnegros.com.br. Hoje vamos falar sobre um assunto que a galera gosta muito, que já foi tratado aqui várias vezes, mas como vocês sabem, cada assunto aqui é tratado por 10 a 20 minutos, então obviamente fica faltando um monte de coisa, e boa parte desses assuntos também são tratados lá no nosso grupo de estudos, que para quem não lembra, a gente já está abrindo a segunda turma de intermediário, e no momento está rolando, né, vai rolar na verdade quinta-feira, a metade do curso básico. E na metade do curso básico, que é a quarta aula, nós falamos sobre criação de amuletos, anéis, armas e coisas do tipo, que vem muito da magia cerimonial. Então todo mundo aí que curte um satanismo, todo mundo que curte aí uma Wicca, todo mundo que curte uma Goetia da vida, certo? Tá muito acostumado em lidar com objetos mágicos, sendo que nesse podcast eu não quero simplesmente falar de novo sobre isso, até porque nas aulas, né, a gente ensina como fazer, mas eu queria trazer um conceito interessante, já que no último podcast eu falei sobre os anéis necromânticos de Salomão. Lembrando que, necromancia era como eles chamavam praticamente qualquer tipo de magia, certo? Quando aquele livro foi reescrito, né? Porque, como eu disse, o manuscrito em si eu nunca vou conseguir traduzir exatamente como ele era, porque a letra tá horrível e tá em grego ou latim. Para você ter noção, não deu para entender se estava em grego, latim ou italiano, porque é um manuscrito. E quando a gente fala manuscrito, foi feito à mão e a galera naquela época adorava fazer firula com a letrinha. Então, como eu disse, eu peguei uma tradução, trouxe para vocês parte do conteúdo, disponibilizei o PDF lá para que vocês possam baixar lá na Atos Negros, que é a nossa rede social, atosnegros.com.br, e por conta disso, como na quarta aula desse segundo grupo também será a matéria sobre criação, né, ou confecção de objetos mágicos, eu queria trazer um tema aqui que eu acho que é interessante, que é a questão de como esses objetos mágicos funcionam e o que diferencia esses objetos mágicos abençoados de um objeto amaldiçoado. E eu pensei numa ligaçãozinha interessante, porque eu citei na última aula do grupo as anomalias de chakra, né? Então muitas pessoas acreditam, por exemplo, que você pode criar um amuleto, vamos utilizar um anel ou um cordão, certo? E com esse amuleto você vai conseguir melhorar a sua capacidade de visualização do plano espiritual. Ou seja, ele vai ser ligado com a sua mediunidade, ou ele vai ser ligado ao seu chakra do terceiro olho, gerando uma anomalia que você vai poder controlar para que então você consiga observar o mundo espiritual de forma mais efetiva enquanto estiver utilizando e ativando aquele amuleto. Como eu disse, vamos dizer que seja um anel ou que seja um pingente, certo? O Salomão mesmo, ele utilizava um anel, mas o anel dele era mais ou menos como um anel para evocar o poder de Deus, né? Então o anel de Salomão serviria para que você pudesse falar em nome do Senhor. E muito por conta disso, algumas pessoas acreditam que a Goetia, para você praticar a Goetia, você teria sim que ser um devoto de Deus. O que não está errado. Porque se vocês forem pegar boa parte dos estudos e dos materiais traduzidos de Salomão, eles sempre citam, né, de alguma forma o nome do Senhor e o nome dos arcanjos, né, e todo um respeito ao Senhor, a Deus, ao paraíso e coisas do tipo. Então o anel dele, vamos botar assim, era um anel de evocação.
o que seria aquele anel de evocação? Ele é um anel onde, vamos dizer, você já teria um ritual de evocação pronto, né, escrito naquele anel, e ao energizá-lo, você já conseguiria evocar, ou seja, trazer o poder de Deus, né, dos 72 nomes de Deus ou dos 72 nomes dos anjos, certo? Para que eles estivessem presentes quando você fizesse o ritual para subjugar o demônio. Porque ao contrário do que muita gente acredita na Goetia tradicional, que eu falo muito, a galera da Goetia luciferiana é muito disso. No ritual, Salomão, de acordo com a mitologia de Salomão, Salomão não era parça de demônio. Ele mandava um demônio trazer os demônios para ele, no caso Asmodeu, e ele trazia os demônios para escravizar e subjugar os demônios os quais ele encontrava. Então, essa nova visão do ritual da Goetia, certo? Que pode nem se dizer salomônica, pode se chamar simplesmente de Goetia tradicional, vamos colocar assim. Nela sim foi inventado esse conceito de que você, ao evocar um bicho, certo? Um espírito, um demônio, na verdade você comunga com ele e chama ele para o seu churrasco de domingo e apresenta para tua filha, certo? Mas não é bem o que eu acredito. Então já percebam que o Anel de Salomão, ele não é muito diferente de um objeto mágico como um triângulo, como um círculo de proteção. E o que a gente está citando aqui é algo mais similar ao que foi mostrado nos anéis necromânticos de Salomão e nos objetos mágicos que as pessoas utilizam, como a adaga, como o báculo, e atame, caldeirão e coisas do tipo, que são objetos que são imbuídos de uma determinada frequência mágica ou frequência energética ou impressão energética, a forma que você queira chamar, para que esse objeto te auxilie de alguma forma durante o ritual. Lembrando que a gente citou lá no grupo de estudos, a quantidade de objetos mágicos que o Franz Bardon cita, né? Mano, vai coroa, vai capacete, vai manto, vai capa, vai disco, vai anel, vai varinha, vai tapete. É muita coisa, E alguns desses, as pessoas utilizam, né, com alguma lógica de física, como por exemplo, o magista ele utiliza uma adaga ou uma espada com a representação de poder. Então vocês vão encontrar muito disso, né? Ele usa um disco com uma representação de um escudo. Ele usa uma coroa com a representação, né, da superioridade dele sobre a entidade a qual ele está evocando. Então esses objetos eles são cerimoniais, absurdamente cerimoniais, e eles são utilizados para representar alguma coisa, e eles podem nem ser considerados mágicos, tanto que boa parte deles depois eles ficam expostos em museus, certo? Tem museu da maçonaria, tem museu da Arthur Argento, tem museu da Rosa Cruz, onde eles expõem objetos ritualísticos, certo? Que nada mais são do que objetos representativos durante um determinado ritual, e aquilo serve, na verdade, para que o praticante alcance a gnose, né, o estado de alterado de consciência, para que represente aquilo durante o ritual. O que eu tô querendo falar nesse podcast, que é mais simples, é pra galera que não tá no grupo de estudos, é pra galera que tá começando agora, são os amuletos mágicos. Um amuleto de proteção, um amuleto para você ter sorte. É bem parecido com os anéis de Salomão, que tanto eu citei que eram simples, que eles lembravam até pequenos bruxedos, que a gente encontra no livro do Francis Barrett, né, no Magos, que a gente encontra no do São Cipriano e nos Grimórios da Bruxa e tal. São bruxedos, são
objetos que eles ficam imbuídos com uma determinada vontade, ou seja, eles são energizados e carregados com uma vontade de quem os criou. E isso já dá para entender. Então, por exemplo, você pode criar um anel para você de sorte. Então, por exemplo, muitas pessoas acreditam que a cor verde traz esperança e sorte. Então você pode, por exemplo, pegar uma pedra verde, certo? E colocar num anel, e aí você acredita que a prata pura, por exemplo, vai fazer com que a sua energia flua melhor, né, entre você e aquela gema, aquela pedra. E aí você coloca, por exemplo, Leprechaun escrito. Ou você vai lá e desenha um trevo de 4 folhas, né, naquela prata. Ou inclusive na própria gema, né? E aí você tem um anel verde de prata com um Leprechaun, né, ou com um trevo de 4 folhas, ou qualquer símbolo cigano que você conheça que represente isso, certo? E você faz uma energização daquele objeto para que você possa utilizar aquele objeto e acreditar que ele vai dar sorte à pessoa a qual o utilizará. Por que eu estou citando a pessoa e não o próprio mago? Porque muitas pessoas estão vendendo amuletos e objetos mágicos, principalmente depois que o nosso grupo de estudos e os podcasts foram lançados. Tem muita gente vendendo, tem muita gente ouvindo podcast, vendo que tem mercado e estão vendendo itens mágicos, que não são mágicos. Gente, você comprar um anel na Shopee, ou sei lá, no Alibaba, ou em qualquer uma dessas chinesas da vida aí, só porque ele tem um pentagrama, aquilo não o torna um objeto mágico. Aquilo dali às vezes nem é de metal, saca? Então, tipo, não é assim, então eu tenho que forjar o meu material. O ideal, obviamente, é que você encontrasse um ferreiro e ele forjasse para você o seu anel ou qualquer coisa do tipo, suas correntes. Só que nós sabemos que isso não é tão barato assim e as pessoas não querem investir nisso sem ter a certeza de que o negócio vai funcionar. E é inclusive por isso que eu sempre cito para a galera que está começando que comece com pedras. Porque gemas são baratas e gemas têm uma representatividade muito grande, certo? Você pode usar o vermelho, né, para amor, você pode usar o vermelho para qualquer tipo de sentimento sanguíneo, você pode utilizar o vermelho para guerra, sorte na guerra, certo? Assim como você pode utilizar branco para paz e todas as cores que já inclusive foram citadas, certo? Lá na página da Imperium, que é imperiumfortuna.com, temos matérias lá que falam sobre a ligação entre as cores e os incentivos, né, vamos botar assim, que você pode utilizar quando você cria o seu sigilo. Por quê, gente? O amuleto, né, mágico desse tipo, ele nada mais é do que um sigilo que foi criado. Então, por conta disso, um cara que ele cria um amuleto, ele não conta como ele fez aquele amuleto. Ele até vai deixar claro para as pessoas o que está ali. Por exemplo, é um anel de prata e é um anel de prata com uma jade verde e escrito Leprechaun dentro. Provavelmente isso é para sorte. Mas a vibração que ele utilizou fazendo aquilo, o quantos dias ele fez, o método que ele fez, pode ter sido tão absurdamente complexo que vai realmente fazer com que o dele seja diferencial. Então ele pode, por exemplo, ter escolhido no dia 13, né, que é um dia de sorte, esperar 7 dias, deixar o anel descansando durante 7 dias, que também é um número de sorte. E aí ele foi lá e deu um banho no amuleto e defumou ele com trevos e coisas do tipo. Tudo isso, né, para atrair o máximo possível a influência de tudo que ele já estudou na vida dele, que era relacionado à sorte, para então ele criar aquela ferramenta, certo? Que então vai atrair sorte quando for energizada.
Como assim quando for energizada? O anel é uma ferramenta, né? O amuleto é uma ferramenta. Só existe uma forma, vamos botar assim, de você manter um amuleto vivo sem que ele esteja sendo utilizado, que é você aprisionando um espírito dentro. Quando eu cito espírito, eu tô falando de bicho, tô falando de demônio, tô falando de djinn, tô falando de elemental, tô falando de alma, de gente, de fantasma, certo? Vocês vão encontrar amuletos com pessoas dentro, vamos colocar assim, principalmente em histórias sobre objetos amaldiçoados. Mas nem todo objeto que tem um espírito dentro dele é amaldiçoado. Na cultura oriental, principalmente Japão, China, vocês vão ver sim pessoas falando de espadas que absorviam a alma de quem elas matavam, ou espadas que quando o grande samurai, etc., um grande guerreiro morria, a alma dele ficava dentro daquela espada e por isso aquela espada era sagrada e todos os outros generais querem ter aquela espada, nem que seja para segurá-la antes de uma batalha. Então, esse tipo de amuleto, ele permanece vivo durante a eternidade porque existe um bicho morando dentro dele, né? E, obviamente, depois a gente aprende a fazer isso e tal, e o mais comum que a gente sabe é amaldiçoando alguém. Mas também tem as formas bonitinhas de fazer isso tanto com alma de gente morta quanto com outros tipos de espírito, saca? E o que eu estava citando era os que você cria nessa base de criar uma sigilização e essa sigilização ser energizada para que o futuro usuário consiga utilizá-lo. E aí foi onde me veio uma questão interessante, que infelizmente a gente já está chegando já nos 17 minutos e eu não cheguei no que eu queria falar. Mas é normal, a gente depois grava uma segunda parte. Que é a questão de que os elementos, as cores, os planetas, o horóscopo, os chakras, tudo isso tem dois lados. A gente, na verdade, seriam dois lados e o equilíbrio, né? Então você tem um equilíbrio, que é quando você não mexe com ele, você deixa ele funcionar como ele veio ao mundo, como deveria. E aí você tem o exagero ou a falta dele. Então é muito que a gente cita, por exemplo, quando a gente fala de um amuleto de Marte. Um amuleto de Marte, ele pode ser para que você seja um porradeiro que só quer guerra, ou ele pode ser, por exemplo, para paixão, para amor, ou para que você não caia, no caso, né, tipo, nas graças da guerra. Você não goste da guerra que você está participando. E tudo isso vem do quê? Vem do equilíbrio da pessoa que está utilizando. E aí eu pensei, cara, talvez, né, os desequilíbrios de chakra, as anomalias de chakra, possam vir sim a influenciar em algum amuleto, e por conta disso, um amuleto que era para ser sagrado, vamos colocar assim, lembrando que normalmente para ser sagrado ele já tem que ter alguma coisa dentro, mas vamos dizer que seria benéfico, ele acabe funcionando de forma contrária para determinada pessoa. Por quê? Porque, como eu disse, o que tem ali dentro é um sigilo. E aquele sigilo ele pode ter sido feito na melhor das intenções. Mas como a gente tem muito essa dualidade nos elementos, nas cores, nos planetas e até nos próprios bichos. Então se você dedicar, por exemplo, um anel a um determinado bicho, como Salomão faz nos anéis necromânticos dele, os bichos que ele chama, os demônios, cada um tem também, tipo, ele faz isso aqui de bom, mas ele também faz isso aqui de ruim. Entendeu? Então pode sim ser que quem utilize aquele anel, ao invés de ter os benefícios, né, os benefícios daquele anel, ele acabe tendo a parte ruim de acordo com a vibração energética dele, que fez com que algo que deveria melhorar a vida dele acabasse piorando a vida dele por intensificar demais determinada vibração no corpo dele. Porque percebam, os amuletos e tal, e etc., eles funcionam junto com o mago.
seja um bilhetinho dentro da carteira, seja um anel, seja um pingente, um brinco, um piercing, eles vão funcionar junto com o ritmo humano daquela pessoa. É como se ele fizesse parte do corpo daquela pessoa e energizasse o sigilo durante todo o período que a pessoa está utilizando aquele amuleto. Então pensem que talvez vocês tenham amuletos que vocês criaram e estava correta, no caso, a criação dele, porque vocês realmente fizeram ele no momento correto, seguindo todas as regras, e depois ele não funcionou, porque infelizmente vocês estavam desequilibrados. E aí é onde entra, né, o que a gente falou na outra aula, né, que são os equilíbrios de chakra, mantra, mudra, tantra e por aí vai, certo? Mas como eu disse, já estamos batendo os nossos 20 minutos. E essa foi só uma introdução, né, de amuletos mágicos, que é um assunto que a gente fala muito, e de por que eles podem vir a não funcionar com determinadas pessoas. Lembrando que esse aí, no caso, seria um amuleto feito baseado em sigilo, que são os mais comuns que vocês vão encontrar. Já os amuletos mais realmente necromânticos, ou seja, de pessoas mortas dentro, ou de entidades presas nele, né, que são os mágicos e coisas do tipo, esses aí já teriam um comportamento diferente, porque inclusive em algumas culturas, antes de você utilizá-los, você tinha que domar o espírito que estava naquele objeto. Mas isso já é assunto para um outro podcast, né? E lembrando sempre que nós temos o nosso grupo de estudos, o grupo básico e o grupo intermediário. O grupo intermediário ainda não começou e o grupo básico está chegando na metade. São 2 meses de duração, já passou um mês do básico, então ainda vai ter um mês. Só daqui a mais um mês que a gente vai abrir novamente o curso básico. O curso intermediário vai começar provavelmente semana que vem. Eu queria começar essa semana, mas eu acho que eu vou deixar para semana que vem, que aí eu também vou dar um dia de pausa para a galera do curso básico, né? Para a galera fazer um happy hour junto, alguma coisa assim do tipo. E lembrando que a gente está na imperiumfortuna.com e atosnegros.com.br. Estamos em todas as redes sociais. Então, se você gosta do nosso conteúdo e quer que a gente continue criando ou que a gente crie com mais frequência, a gente se inscreve no YouTube, se inscreve no Spotify, certo? Porque aí o algoritmo percebe que vocês estão gostando. Se você gosta muito do nosso conteúdo, mas você não tem tempo ou não quer participar do grupo de estudos, você quer contribuir, a gente tem o nosso Apoia-se, que vai de 5 a 50 reais, e a gente tem o nosso Pix, que é imperiumfortuna@gmail.com. Você pode doar o quanto você quiser, porém, se você doar a partir de 5 reais, você tem direito a pedir um tema para o nosso podcast. A gente tem o nosso grupo no WhatsApp, que a galera fica papeando lá, principalmente nos finais de semana, levantando assuntos e debatendo e por aí vai, certo? Então, galera, por hoje é só. Vejo vocês na aula na quinta-feira, às 19 horas. Até a próxima. Fortuna!